Bora lá então, problema 8.119. Um disco com diâmetro externo de 120 mm se encaixa livremente em um eixo fixo com diâmetro de 30 mm. Se o coeficiente de atrito estático entre o disco e o eixo é de 0,15 e o disco possui uma massa de 50 kg, determine a menor força vertical F atuando na borda do disco que deve ser aplicada para fazer com que ele deslize sobre o eixo. Então, já comecei aqui, já deixei pronto a primeira parte do diagrama aqui de corpo livre. Quais são os dados que a gente tem ali desse problema? A gente sabe aqui, então, que o diâmetro externo do disco é 120 mm. O diâmetro do eixo é 30 mm. O coeficiente de atrito estático é 0,15 e a massa do disco é 50 kg. Isso vai dar para nós um valor do peso do disco, da massa vezes a gravidade, igual a 490,5 newtons. Tá? Que é da força-peso do disco. Quais são as forças que estão agindo aqui então? Na borda do disco, ele está nos dizendo que quer descobrir qual é a força F necessária para fazer esse disco girar, mínima força F. E aí a gente tem o seguinte, esse disco, ele forneceu a massa, né? Então a gente necessariamente precisa aplicar a força-peso nesse problema. A força-peso, ela age sempre no centro de gravidade. Então, a força-peso, vou botar ela agindo para cá. Ó. Então, aqui é a força-peso do disco, né? Força-peso do disco, que vai coincidir aqui ela vai coincidir com o meio aqui, né? Eu vou chamar esse ponto primeiro aqui, ó, esse primeiro pontinho aqui, ponto P1. O que acontece aqui? Ó? Se não tivesse essa força F, nada para tender a fazer o disco girar, a reação vertical ela estaria bem em cima do P1, porque ela teria que estar alinhado com o D sem gerar momento nenhum para esse cara não girar, né? Porém, como existe essa força P, a reação vertical ela tem que compensar essa diferença aqui, ó, e ela vai ser aplicada na lateral, no ponto P2. Esse ponto P2 aqui, que vai ter então a reação vertical, e essa reação vertical vai estar novamente aqui a uma distância x, que eu ainda não sei qual é que é, a gente vai calcular. E qual que são as distâncias aqui, né, que eu não cheguei a colocar aqui ainda. Então, se o disco diâmetro externo é 120 mm, tem 60 mm para cada lado. E o eixo, ele tem um raio de 30 mm. A gente usa essa informação do eixo para calcular a distância x, né? Então, a distância x ela vai ser o raio, então o diâmetro é 30, o raio vai ser 15, então vai ser 15 mm, vezes o coeficiente de atrito estático, que é 0,15. Então essa distância x, eu calculei aqui antes, ela fica 2,25 mm. Então essa é a distância x, que é a distância onde vai o ponto de aplicação da reação vertical. Eu vou botar aqui pro ladinho aqui, só para ficar mais claro, 2,25, né? Bom, finalizado isso, a gente consegue então aplicar a equação de equilíbrio. Então, segundamente aqui, aplicar a equação de equilíbrio do disco. Que nesse caso aqui a gente vai fazer o somatório de momentos em torno do P2, que eu não preciso saber a reação vertical, sei o peso, descubro a força F. Então eu vou fazer aqui um somatório de momentos em torno de P2, e isso é igual a zero.
Então, quais são as forças que tem aí? A força peso faz um momento anti-horário positivo. Então, força peso positivo. A distância até o ponto P2 é a distância x, que é os 2,25 milímetros. Menos, porque aqui a força F ela faz um momento no sentido horário, negativo, menos a força F, vezes a distância, que é 60 menos 2,25, que vai ficar com 57,75 milímetros. Tudo isso é igual a zero. E aí dá para isolar, então, a força F. Força F vai ficar aqui a peso vezes 2,25 milímetros dividido por 57,75 milímetros. Então, a força peso, 490,5 newtons vezes 2,25 milímetros dividido por 57,75 milímetros. Quarto milímetro com milímetro, a gente vai ter a resposta, então, da força F necessária para mover o disco, que é de 19,11 newtons. Beleza? Essa é a força, então, para conseguir mover o disco em cima desse eixo. Esse exercício era isso. Valeu, obrigado e um abraço.